Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a posse do empresário Rogério Amato, reeleito presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo. A presidenta Dilma participa da cerimônia. Em seguida, assistiremos ao vídeo institucional. Associação Comercial. O espírito empreendedor está em nós. Acreditamos que é em conjunto que se alcança mais. Somando forças, podemos reverter crises, organizar ações e explorar melhor as oportunidades. É o que fazemos e gostamos de fazer há mais de 100 anos. É por isso que somos associação, para integrar e unir, e assim representar e desenvolver. Para lutar pela autonomia e desenvolvimento de cada associado,
para empunhar a bandeira da livre iniciativa. Nossa força vem de cada um dos nossos associados, de todos os portes e setores. E muito também do compromisso de nossos colaboradores e voluntários em mais de 400 associações que cobrem nosso estado. A história do estado de São Paulo está marcada pelo compromisso da associação comercial. Nós nunca nos ausentamos em todos os momentos em que São Paulo precisou de nós. E foram muitos. Com muita ética e transparência, construímos, ajudamos a crescer, representamos, informamos e formamos. Fazemos acontecer. Temos uma longa história de realizações. Juntos, já fizemos muito pelas nossas cidades e vamos fazer ainda muito mais. Somos a Associação Comercial e nossa força é ser a alma paulista, fonte de inspiração, voz que representa e luta, justa, livre, que constrói o futuro. Associação Comercial. Nossa força pode mais. Dando continuidade a esta cerimônia, passamos a palavra ao senhor Rogério Amato, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo. Seja a minha primeira palavra de agradecimento pela presença da presidenta Dilma Rousseff, da República Federativa do Brasil. Ao Dr. Michel Temer, vice-presidente da República Federativa do Brasil, Dr. Geraldo Alckmin, nosso governador de São Paulo, Fernando Haddad, nosso prefeito da nossa cidade, deputado estadual Saul Moreira, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, vice-governador do Estado de São Paulo, Dr. Aloysio Mercadante, ministro do Estado da Educação, Helena Chagas, ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Alessandro Teixeira, ministro de Estado interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Antônio Carlos Rodrigues, senador da República, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, José Dornelles Cairoli, presidente da Confederação das Associações Comerciais, Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores, na pessoa de quem cumprimento todos os líderes sindicais. Dr. Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, em nome de quem saúdo os representantes das instituições financeiras. Autoridades presentes, representantes de órgãos federais, estaduais e municipais, senhores parlamentares federais, estaduais e vereadores, presidentes e representantes de associações, institutos e entidades de classe, lideranças empresariais, senhores jornalistas, integrantes da Orquestra Sinfônica do Bacarelli, meus familiares, senhoras e senhores. Desde sua fundação por Antônio Proust Rodovalho, em 7 de dezembro de 1894, cada presidente que me antecedeu incorporou sua personalidade e suas ideias na atuação da entidade. Manteve-se sempre, contudo, a linha mestra representada pela tradição e valores que foram sendo transmitidos a cada diretoria. Aproveito neste momento para fazer referência a todos aqueles que me antecederam e principalmente ao Romeu Trussardi Filho, Dr. Paulo Maluf, Lincoln da Cunha Pereira, Elvio Aliprandi, Guilherme Afif Domingos e Alencar Burti. Quero aproveitar também e agradecer o apoio incondicional do Conselho Superior, além dos já citados Dr. Ives Ganda Matrins, Mário Amato, Mário Jorge Germanos, Osório Henrique Furlan, Raimundo Mariano, Robert Schwer e Valdemar de Oliveira Verde. As nossas diretorias executivas, a diretoria plena, conselho deliberativo, conselhos consultivos e distritais. Aos nossos 20 vice-presidentes regionais da FACESP, presidentes das ACES de todo o Estado e colaboradores em geral. Portanto, confirmaram-se as previsões feitas neste mesmo local há 2 anos atrás, que mudanças seriam rotineiras e cada vez mais complexas, e que revitalizar nossas entidades com grande agilidade
seria uma decisão sem volta. A tarefa inicial, Boa Vista, foi de solidificar a unidade da rede das associações comerciais, superar dúvidas e mesmo divergências, cuja superação exigiu diálogo franco e permanente. Ao Natanael Miranda dos Anjos, peço, por favor, que retransmita a todos os companheiros da FACESP a nossa gratidão. É com orgulho que eu afirmo que a nossa Boa Vista, com tecnologia de ponta, vem cumprindo e superando os objetivos traçados, fruto do profissionalismo e dedicação dos parceiros, gestores e colaboradores. Peço ao Luiz Viana Dorival Dourado que transmito a todos também o nosso reconhecimento. Em paralelo, após extensa pesquisa, procuramos resgatar a essência das nossas entidades. O filme que deu início a este evento mostra com emoção este reencontro com nossas origens. Assim como o diapasão dá o tom para afinar os instrumentos de uma orquestra, a partir da pesquisa, todos os nossos produtos, serviços e quaisquer ações terão sempre a mesma personalidade. O mesmo com nossas metas, causas e bandeiras. A segunda tarefa, em decorrência da criação ainda da Boa Vista, foi a de planejamento e reestruturação administrativa com a recriação de sistemas e controles e ajustando a estrutura organizacional à nova realidade e ainda buscando alternativas de receita para os nossos associados, como, por exemplo, nossa moderna certificação digital, nosso novo celular corporativo, nossos serviços de plano de vida, saúde, odontológico para todos os associados, inclusive os MEI, os microempreendedores individuais. Obrigado. Agora, uma visão futura. Ao terminar nosso mandato em 2015, espero deste mesmo local poder afirmar que temos uma entidade cuja marca é aspiracional e reconhecida por todas as gerações, que somos uma espécie de holding com excelência em gestão e uma grande incubadora e aceleradora de produtos e serviços. Tudo isto para melhor cumprir nossa missão institucional, que é a nossa razão de existência. Nós somos 30 mil associados no estado de São Paulo, com 15, na cidade de São Paulo, com 15 sedes distritais, 420 associações no estado, com mais de 200 mil empresas associadas. E no Brasil, 2.000 associações comerciais com 27 federações. Gostaria de agradecer nesse momento o apoio e a colaboração deste verdadeiro exército de cerca de 10 mil cidadãs e cidadãos, líderes em suas comunidades que integram como voluntários sempre diretorias e conselhos das 420 associações do Estado de São Paulo. Nós somos também serviços, indústria, não só comércio, como se imagina às vezes, agronegócio, instituições financeiras, profissionais liberais. Grandes empresas também fazem parte, médias, mas preferencialmente as pequenas e microempresas. Todos com adesão voluntária. Para dar voz ao empreendedor, nosso desafio é mobilizar essa imensa comunidade de associações comerciais, utilizando os modernos recursos de comunicação. Não basta, contudo, apenas o contato virtual. É insubstituível o diálogo olho no olho para criar a confiança e cumplicidade na busca dos objetivos comuns. Nossos valores, a livre iniciativa, a liberdade de empreender, o respeito aos contratos e o respeito ao direito de propriedade, a liberdade de expressão como pré-condição e à liberdade de empreender. E aqui, presidente, eu queria fazer uma menção de gratidão pela firmeza com que a senhora tem atuado nesse ponto. Conte sempre conosco toda vez que tiver que acontecer. Independência financeira também. Quem não tem a verba, não tem o verbo, como diz o nosso presidente emérito Guilherme Afif Domingos. A história registra episódios marcantes da atuação da entidade, como, por exemplo, o envolvimento da Associação Comercial de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 32, quando, além da mobilização dos empresários, organizou a logística de suprimentos das tropas paulistas e administrou a campanha do Ouro para o Bem de São Paulo. Desse envolvimento resultou a prisão e o exílio do seu então presidente, Carlos de Souza Nazaré. Esse exemplo visa
apenas demonstrar que a atuação da entidade não se limitou à defesa apenas retórica dos seus valores. Exemplos de conquistas recentes e de que nada caiu do céu. Rapidamente, em 79, portanto, há 30 e poucos anos atrás, 80 e 81, foram feitos os primeiros congressos da pequena e da microempresa. Em 84, nasce o Estatuto da Pequena e Média Empresa. Em 86, a Lei Geral das Pequenas e Médias Empresas, o conhecido Simples, hoje. Em 88, na Constituinte, é incluído o artigo 150 da Constituição, que diz que todo cidadão tem direito a saber quanto paga de imposto. Em seguida, com os nossos parceiros do IBPT, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, nasce o Impostômetro, em 2005. E, em seguida, não era suficiente saber só quanto estávamos pagando de imposto. Tínhamos que saber, ou melhor, quanto se arrecadava. Nós tínhamos que saber também quanto se pagava de imposto. Foram colhidas 1,5 milhão de assinaturas e, levado ao Congresso, pela porta do Senado, houve uma aprovação por acordo de lideranças. Somente 7 anos depois, agora, em dezembro, é que a lei finalmente foi promulgada. Neste meio tempo, nós tivemos uma ação formidável que foi o fim da CPMF e a criação do microempreendedor individual. Hoje, só em São Paulo, 1 milhão de pessoas que não tinham nem carteira assinada, nenhum documento, estavam fora do sistema financeiro, hoje podem dizer que são alguém, tem um pedaço de papel na mão para conseguir tocar a sua vida. O imposto. Eu não posso deixar de dizer que recente pesquisa do IBOP revelou que 90% das pessoas se mostraram favoráveis à exigência do imposto na nota fiscal, com aprovação superior a 80% em todas as regiões e faixas de renda. A partir do dia 9 de junho, quando essa lei entra em vigor, nós vamos nos tornar um pouco mais cidadãos e um pouco menos súditos. Os súditos não sabem por que fazem as coisas. As pessoas hoje sabem que pagam imposto, mas não sabem o tanto que pagam imposto a cada momento, a cada segundo da sua vida. Hoje, o cidadão pode optar. Então, eu acredito também, e nós todos acreditamos também, que a classe política é sensível a um clamor popular. No momento que o cidadão tomar consciência, a classe política, com a sua sensibilidade, irá fazer com que todos os projetos de reforma tributária e etc. possam ser concluídos com mais rapidez. Nós acreditamos nisso e queremos dizer a vocês que já, apesar de todas as dificuldades, e nós tivemos uma série ainda um pequeno número, graças a Deus, de entidades que acharam que não era possível colocar o imposto na nota. Eu quero dizer hoje, presidente, que nós temos já 3 grandes redes que já estão funcionando. Riachuelo, Renner e a empresa Saint-Gobain. Há mais de 15 dias já estão funcionando sem nenhum problema. Portanto, é possível. Mas por que é possível? Porque nós não estamos sozinhos, nós nunca estivemos sozinhos. Todas essas entidades que estão aí, de alguma forma, tiveram uma participação importante em todos esses movimentos. O IBPT, como já citei, a Associação Brasileira de Automação Comercial e os nossos parceiros de sempre, os contadores, aquele que é o guru da pequena empresa. Estamos sempre juntos. E eu quero destacar aqui o nosso firme propósito em atuar em conjunto com as demais entidades empresariais, sempre que esta união possa contribuir para o fortalecimento da posição da classe empresarial ou da sociedade, sem prejuízo da ação individual de cada uma. Além de todas as entidades que participaram na época, gostaria de agradecer o apoio permanente dos trabalhadores do Sindicato dos Comerciários de São Paulo e da União Geral dos Trabalhadores, liderados pelo seu presidente Patá, que queria dizer umas palavras aqui para vocês rapidamente. Por favor, Patá. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da presidenta Dilma Rousseff, o vice-presidente Michel Temer, o governador Alckmin e o prefeito Haddad. Eu quero cumprimentar
na plateia uma mulher e quero homenagear as mulheres, porque as mulheres ainda são discriminadas, têm salários menores e são merecedoras do nosso respeito. Eu quero cumprimentar a Silvia Domingos, mulher do Afife Domingos. Quero também fazer uma rapidíssima homenagem a uma pessoa do meio sindical que faleceu recentemente, José Ibrahim. Foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, foi a primeira greve no nosso país em 68. E dizem que sem 68 não teria 78. Pessoas como José Ibrahim, nós temos poucas, e aqui nessa mesa nós temos mais uma. Então essas pessoas fizeram a diferença. José Ibrahim e Dilma Rousseff mudaram o Brasil. Quero também exaltar, de forma calorosa, alguns companheiros. O Amato, na presidência da federação e da própria associação, e eu quero dizer para todos, parece estranho, o que um sindicalista vem fazer aqui na área empresarial? Sabe, presidenta, que aqui eu me sinto em casa, porque muitos daqui são pequena e microempresa. E nessas empresas, principalmente no comércio, a gente não consegue descobrir quem é o dono e quem é o trabalhador. Então, essa relação, essa simbiose é fundamental. E essa atividade que estamos desenvolvendo com a Amato, no sentido de sermos os comerciários em São Paulo e no Brasil, os vigilantes do cumprimento da legislação que vai dar transparência para o Brasil. Nós vamos saber dos impostos e nós vamos ajudar a ver quanto é que pagamos de impostos. E quero também exaltar dois outros companheiros. O Kassab, que nasceu daqui. Hoje, meu líder partidário, meu companheiro, meu amigo. E o companheiro Afife Domingos, que também aqui construiu um grande trabalho. E duas pessoas, entre outras, que aqui estão todas importantes, mas o Afife Domingos, vice-governador, e é um homem que ajudou realmente a dar cara no Brasil da pequena e microempresa. Ele tem cara de microempresa, é impressionante. Eu quero, na realidade, valorizar a relação com a associação comercial, também em alguns sentidos que nós precisamos ampliar a parceria. Na questão da desoneração da folha, eu estive com a presidente da República e eu sou favorável, inclusive, à política econômica. Essa questão da inflação que está sendo combatida, lógico que, principalmente eu e alguns de vocês que vivenciamos período que a inflação chegou a 84%, tenho certeza que jamais vai ocorrer. Mas eu sou totalmente, presidenta, contra a implementação de qualquer gatilho. Para mim, gatilho significa cortar a cabeça, e nós não queremos perder a cabeça, nada de gatilho. E queremos, presidenta, companheiros e companheiros, na realidade, nessa formulação da política econômica, nós temos possibilidades de termos contrapartidas. Isso ainda é importante, porque, infelizmente, presidenta, companheiros e companheiros, a rotatividade ainda é extremada. Eu sei que no dia 14 estaremos juntos e fará pauta essa questão. Nós precisamos arranjar algum equilíbrio. Nós somos francamente favoráveis que os recursos públicos sejam dirigidos para a produção, para que nós possamos ter um Brasil não só rico, mas um Brasil de distribuição de renda, um Brasil de educação e de saúde. E é somente com essa atividade conjunta que nós vamos chegar a esse nível extraordinário. Eu quero, finalizando, também agradecer à presidenta pela regulamentação da categoria. Só mais um minutinho. Mas é rápido. Eu quero realmente agradecer à presidenta pela regulamentação da categoria dos comerciários, categoria milenar, e graças à sensibilidade e à mão dessa presidente, hoje somos uma profissão, somos comerciários. Agradeço muito, presidenta. E, finalizando mesmo, eu quero dizer, companheiros e companheiras, que todos nós, com certeza, todos que estão aqui nessa sala, todos, nós queremos um Brasil melhor, um Brasil de distribuição de renda, o IDH, que mensura a saúde e educação, que estamos no 85º lugar, queremos subir, queremos, na realidade, ter um Brasil que dê oportunidade. E é fundamental, nós, trabalhadores, empresários e governo, que possamos fazer um grande trabalho, uma grande revolução na educação. E nós temos aqui um grande ministro, amigo nosso, o Mercadante, que eu tenho certeza que terá o apoio de todos nós para que nós possamos fazer essa revolução. Porque é só com qualificação, com educação, que nós vamos fazer o Brasil que nós sonhamos, o Brasil que muitos que estão aqui construíram. E é dessa forma que eu trago aqui uma homenagem da UGT, dos Sindicatos Comerciais de São Paulo, dos trabalhadores, nessa atividade tão importante, meu amigo Amato. Felicidade a todos. Bem, eu queria dizer a vocês o seguinte.
o movimento de olho no imposto e a legislação consequente não seria possível se não houvesse um momento de coragem. E essa coragem nós tivemos na pessoa da Presidente da República, que não vetou a lei. Muito obrigado pela sua coragem de fazer isso. Eu aprendi com o Tião Rocha, um educador de Minas, que diz que coragem é agir com o coração, ao contrário do que pode soar. Bem, então, a luta continua e nós temos, portanto, o dever de dar continuidade a essa herança moral. Quero dizer a vocês que está pronto, completamente pronto, o nosso gastômetro. É o Google dos impostos. Qualquer cidadão vai poder entrar nesse site e saber exatamente ou aproximadamente quanto paga de imposto ou quanto é gasto em imposto em educação, saúde, etc., tanto no nível federal, estadual, municipal, como até num pequeno detalhe da sua cidade. Esse instrumento está pronto, foi totalmente financiado pela iniciativa privada, pelas próprias associações, sempre em conjunto com o IBPT, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias. Mas também nós precisávamos continuar, não bastava só essa função. Então, nós queremos ouvir um discurso de posse, um outro discurso de posse. É, portanto, inadiável a implementação de um conjunto de medidas que modernize o sistema tributário, orientado pelo princípio da simplificação e da racionalidade. O uso intensivo da tecnologia da informação deve estar a serviço de um sistema de progressiva eficiência e elevado respeito ao contribuinte. Nós temos dentro de casa vários conselhos, um deles extremamente importante, presidido pelo professor Dr. Chueri, que é o Conselho de Altos Estudos Financeiros e Tributários. E nasceu desse estudo um trabalho feito sempre voluntariamente, graciosamente, trazido pela doutora Elide, da Pricewaterhouse, que mostra as ocorrências em duplicidade das informações que nós todos temos que dar para o governo. Por favor, notem, 76 coincidências no PIS e COFINS, 59 entre o imposto de renda e a contribuição, 49 do IPI, 73 do ICMS e 31 do trabalho e previdência. A partir daí, nós conseguimos, durante este ano e meio, ter o trabalho de dezenas de pessoas do mais alto nível. E, a partir daí, é um fato importante também, que eu já ia me esquecendo. Nós chegamos num ponto que, quando nós conversamos com os nossos contadores e com a própria Receita hoje não aguenta mais esse tipo de atuação, porque não consegue as informações que imaginava poder ter. Os contadores também hoje são corresponsáveis pelas informações que dão, estão perdidos também nesse aspecto, tentando fazer o melhor possível. E nós todos também, de uma certa forma, também numa confusão grande. As grandes empresas conseguem dar uma solução. As pequenas empresas estão sendo autuadas. E nessas autuações, muitas vezes essa autuação é a diferença entre continuar ou fechar. E se dissesse essa informação trazendo algum benefício, eu duvido. Esse grupo trabalhou durante 1 ano e pouco. E nós, entre outras coisas, tivemos uma informação importante. Essas obrigações hoje, elas fazem parte de 4% do custo médio das empresas. Se nós imaginarmos que o custo médio das empresas é 60%, nós estamos pensando em 2,4% do faturamento global de todas as empresas. É um imposto insidioso, disfarçado, e que nós estamos todos entrando numa guerra comercial carregados. Nós estamos entrando numa guerra comercial com mais peso do que deveríamos estar. Portanto, esse grupo decidiu ousar. E ao ousar, nasce
o Programa de Simplificação e Racionalização do Sistema Tributário Nacional. Eu quero agradecer aqui de público a FEComércio, aqui representada pelo Dr. Ives Ganda Martins, e o Instituto Ético, aqui representado pelo embaixador Roberto Abdenur, que deram extrema importante contribuição. Mas que esse é o produto, é o resultado de 1 ano e meio de trabalho de um grupo que se reuniu as melhores cabeças que nós temos no nosso Estado. Nosso respeito e nossa gratidão a esse grupo. Eu queria, ao finalizar agora, dizer o seguinte, que nós queremos ser parceiros do progresso, não rivais, na mais inútil e insípida batalha dos egos frustrados, das picuinhas, maldades e rivalidades menores. Estamos falando de vidas e não de um plano ou de índices. A sociedade precisa da paz para realizar o seu projeto. E já sabemos que a paz não pode ser mais considerada simplesmente como a ausência da guerra, o intervalo ardiloso entre conflitos. O drama deste milênio nos obriga a relembrar o conceito ciceroniano de paz como o estado de tranquila liberdade e de atualizá-lo em João 23 de paz como um estado de justiça que se realiza na liberdade. Agora, é a busca do projeto de sociedade de plena inclusão. Nunca, como no dia de hoje, foi tão urgente perseguir a organização da sociedade, para que assuma a plena responsabilidade que de fato lhe compete. Nós estamos fazendo a nossa parte. Muito obrigado. Cadê o... Neste momento procederemos à assinatura do termo de posse. Nesta data histórica, 6 de maio de 2013, com a honrosa presença da excelentíssima senhora Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, no Clube Atlético Monte Líbano, na Avenida República do Líbano, 2267, Ibirapuera, São Paulo, tomam posse os senhores membros das diretorias e conselhos da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, FACESP, e da Associação Comercial de São Paulo, eleitos para o biênio março de 2013 a março de 2015, sob a presidência do empresário Rogério Pinto Coelho Amato. Reveste-se este ato da maior relevância, pois dele participam as mais expressivas personalidades dos segmentos político, empresarial, social, cultural, militar e eclesiástico do país, o que enriquece a longa e importante história da FACESP e da Associação Comercial de São Paulo. Ouviremos a seguir as palavras do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Bom dia a todos. Gostaria de saudar a presença da nossa Presidenta da República, Dilma Rousseff. Gostaríamos de, em nome da cidade de São Paulo, acolhê-la mais uma vez, Presidenta, muito bem-vinda. Agradecer a presença do Governador Geraldo Alckmin, do Vice-Presidente Michel Temer, dar as boas-vindas também ao Guilherme Afif Domingos e ao Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, e cumprimentar, na pessoa do Rogério Amato, todos os empossados e os presidentes das associações comerciais aqui presentes, cumprimentar ministros, senadores, deputados federais e estaduais. Eu gostaria de falar menos como prefeito, Rogério, e mais como um ex-afiliado da Associação Comercial. Eu, por quase 15 anos, trabalhei na Rua 25 de Março, aqui em São Paulo, é uma rua muito conhecida no Brasil, e eu sei muito bem das agruras que passam os comerciantes de todo o país, com excesso de burocracia, com excesso de papelada, com excesso de impostos, com as inúmeras despesas que saem da mesma fonte de receita, que é a venda comercial. E eu queria te prestar uma homenagem,
agora como prefeito, mas eu penso que, nessa qualidade, fazendo um convite e uma provocação. Não nos orgulha o lugar que ocupamos no ranking de competitividade. E São Paulo, presidenta, tem um peso muito grande nisso, porque é a cidade escolhida pelo Banco Mundial para fazer o levantamento sobre o ambiente amigável de negócios. E a nossa cidade hoje não pode ser considerada um ambiente amigável, em função de vários problemas, mas, sobretudo, uma legislação muito complexa, uma burocracia difícil de lidar. E, se nós quisermos projetar o Brasil, São Paulo tem que fazer a sua parte. E é nessa condição que eu deixo aqui o convite, que eu penso que é a melhor homenagem que eu posso fazer à Associação Comercial, que relevantes serviços prestam à cidade de São Paulo, ao Estado e ao país. Eu gostaria de ser parceiro da Associação Comercial num projeto de simplificação da nossa legislação. Eu estou abrindo o gabinete. Nós hoje figuramos em 140º lugar no ranking de competitividade. Eu penso que isso, para a cidade de São Paulo, para qualquer cidade, é inaceitável. Eu gostaria de deixar aqui o recado de que o gabinete do prefeito, dos secretários das várias pastas envolvidas nessa questão, estão abertos para que nós recebamos sugestões, recomendações, propostas de lei, para que nós possamos aperfeiçoar a nossa legislação e transformar São Paulo, que é a terra do empreendedor, numa terra que tenha o poder público como parceiro de primeira hora. Essa cidade não vive sem o empreendedorismo. E nós sabemos que aqui é a capital do comércio no país, também é a capital financeira. Por essa razão, São Paulo nasceu das trocas comerciais, vive das trocas comerciais e tem o seu futuro garantido a partir do fomento aos negócios, ao ambiente de negócios. E eu queria realmente que nós pudéssemos, daqui a 4 anos, quem sabe aqui nesse mesmo Clube Monte Líbano, a quem eu agradeço a acolhida, a hospitalidade mais uma vez, quem sabe poder celebrar avanços também desse ponto de vista. A União tem feito a sua parte, o governo do Estado tem feito a sua parte, mas penso que também a Prefeitura pode fazer muito para criar um ambiente de negócios favorável ao pequeno, ao médio e ao empreendedor individual, que hoje é uma realidade a partir da nova legislação federal que versa sobre o assunto. Então, Rogério, a você e aos seus companheiros, eu desejo muita sorte e estendo as mãos da Prefeitura para que nós possamos ser parceiros e transformar a realidade da nossa cidade. Muito boa sorte, muito obrigado. Fará uso da palavra, neste momento, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff, que nos alegra, nos honra com sua presença em São Paulo, vice-presidente da República, Michel Temer, Rogério Amato, presidente da Facesp e da Associação Comercial, hoje aqui empossado, saudando Dona Glória Maria, sua mãe, Rogéria, e toda a família, Guilherme Afife Domingos, nosso vice-governador, a Silvia, presidente da Assembleia, Samuel Moreira, ministros Aloysio Mercadante, Alessandro Teixeira e Helena Chagas, prefeito da capital, Fernando Haddad, senador Antônio Carlos Rodrigues, ex-governador Paulo Maluf, prefeito Gilberto Kassab, saudar todos os trabalhadores, cumprimentando o Ricardo Patá, da UGT, cumprimentar aqui toda a Orquestra Sinfônica, aqui do Instituto Bacarelli, e toda a diretoria da Associação Comercial, que hoje toma posse. É uma grande alegria. Quando nasceu a Federação e a Associação Comercial de São Paulo, em 1894, a cidade tinha menos
de 100 mil habitantes. Está no DNA do nosso Estado esse compromisso com o trabalho e com o empreendedorismo. Foram os empreendedores que construíram esse Estado com 42 milhões de brasileiros e com um PIB quase 2 vezes o PIB da Argentina, que é a segunda maior economia da América do Sul. Então, esta renovação aqui hoje do mandato, né, e o compromisso da Associação Comercial com o Rogério Amato e toda a sua equipe nas associações comerciais do Estado inteiro é de grande relevância. Aliás, a presença da presidenta Dilma, do vice-presidente Michel Temer, retrata bem o significado hoje aqui desta posse. E quero reiterar o compromisso do nosso Estado com a atividade empreendedora, na desburocratização, aqui muito bem lembrada pelo prefeito da capital, Fernando Haddad, na redução dos gargalos de logística, de infraestrutura, e quero agradecer à presidenta Dilma as boas parcerias no Rodoanel Metropolitano, nos projetos do Ferroanel, da hidrovia Tietê-Paraná, nas obras de metrô e de trem aqui de São Paulo, na educação e na qualificação profissional da nossa população. E, de outro lado, o Rogério Amato colocou muito bem a questão tributária, a preocupação que tem os empreendedores com o quadro tributário. E aqui quero trazer uma preocupação, porque exatamente nesse momento se está votando a reforma do chamado ICMS, e que nós defendemos a redução da chamada alíquota interestadual para 4%, simétrica, para o país inteiro, evitando guerra fiscal e, de outro lado, promovendo o desenvolvimento. E quero aqui trazer uma grande preocupação, porque a proposta inicial, que era passar de 12,7 para 4, foi votada semana passada no Senado, ficando 4% Sul e Sudeste, 7% Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 12% Zona Franca de Manaus, 7 áreas de livre comércio e o gás importado. Nós vamos sair para 3 alíquotas interestaduais. O professor Ives Gandara Martins, que é da diretoria da associação, me dizia na saída que não viu em 50 anos algo tão errado sendo feito na mudança do ICMS. Quero convidar todos, às 15 horas nós vamos ter um encontro no Palácio dos Bandeirantes, para tentarmos corrigir amanhã na CAI essa grave distorção que trará consequências no presente e no futuro, desestruturando a indústria eletroeletrônica e de química. A Zona Franca de Manaus já tem 22 bilhões de renúncia fiscal para 450 empresas, enquanto o Simples Nacional tem 30 bilhões de renúncia fiscal para 9 milhões de empresas e 22 milhões de trabalhadores. O Brasil não pode ter cidades verdadeiros duty-free, né, e desindustrializar. E esse é o risco grave que nós estamos correndo nesta mudança do ICMS. Eu levei à presidenta Dilma nossa preocupação e tenho certeza de que amanhã na CAI, senador Antônio Carlos Rodrigues aqui presente, e os senadores de São Paulo estão nos ajudando, porque isto é projeto de resolução, portanto, ele se encerra no Senado Federal e pode trazer não uma simplificação, mas maior complexidade na questão tributária. Eu acho que é importante colocar isso. Santo Agostinho dizia: prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, porque me corrompem. É importante destacar aquilo que precisa ser corrigido
no sentido de nós buscarmos eficiência econômica, produtividade, competitividade, escala, para poder o país crescer mais e avançar mais. E quero deixar um abraço muito afetuoso ao Rogério Amato. Diz o ditado que quem sai aos seus não degenera. Herdou de Mário Amato o espírito cívico, o amor ao trabalho, foi secretário de Estado, criou com sua esposa Glória Maria a Rede Brasileira de Assistência Social, um exemplo de pessoa compromissada com amor às pessoas e com o desenvolvimento. E ele lembrou muito bem aqui o Papa João XXIII. E o Papa João XXIII dizia que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Essa é a casa da paz, porque é a casa do desenvolvimento. Bom trabalho, Rogério Amato. Parabéns. Ouviremos as palavras do vice-presidente da República, Michel Temer. Senhora presidenta, senhor governador, senhor prefeito, Rogério Amato, autoridades que estão aqui no plenário, são tantas, presidenta, que teria que nominá-las uma a uma e passaríamos a tarde toda as nominando, o que revela, desde já, a importância, Rogério, da sua posse. E eu aqui vim pela segunda vez, na primeira delas aqui estive, e penso que tive oportunidade, Haddad, você que relembrou o caso da 25 de março, também eu vivi muito numa loja, porque muito naturalmente, meu pai, quando veio do exterior e foi para o interior aqui de São Paulo, a primeira coisa que fez, com muita naturalidade, foi montar uma loja. E eu percebi, desde menino, Rogério Amato e comerciantes de São Paulo e do Brasil, que o comércio é uma coisa fundamental para o desenvolvimento nacional. No mais das vezes, o que sempre se comenta é que a indústria é a grande força motora do desenvolvimento, mas a indústria depende da intermediação, e esta intermediação entre a produção e o consumo se dá precisamente pelo comércio. É o comerciante quem faz essas relações que geram o desenvolvimento do nosso país. Particularmente agora, quando a presidenta Dilma Rousseff, o governo, pratica os mais variados atos de desoneração tributária, de desoneração da folha de pagamento e outros tantos gestos que visam a incentivar a indústria e, em consequência, incentivar o consumo. Mas a figura, a peça-chave nesta intermediação é precisamente o comerciante. E não é sem razão que as associações comerciais têm um prestígio extraordinário no estado de São Paulo e em todo o Brasil. E, sobre mais, as associações comerciais ainda fazem, eu me lembro dos meus tempos de menino, quando o comerciante faz, especialmente nas pequenas lojas, nos pequenos empreendimentos, quando faz uma relação social extraordinária com a comunidade, portanto, integrando-a ao próprio espírito da cidade, do estado e do país. Portanto, em brevíssimas palavras, eu quero dizer que só utilizei para dizer, Rogério Amato, sucesso, mais uma vez, no seu mandato, acompanhando aqueles que, antes de você, fizeram o grande sucesso da Associação Comercial de São Paulo e do Brasil. Com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos, ou já é boa tarde a todos. Eu queria iniciar cumprimentando o meu vice-presidente da República, Michel Temer, uma figura aqui desse extraordinário estado de São Paulo, e fica claro que todo mundo aqui, como disse o Alckmin para mim baixinho, é primo.
Eu queria também cumprimentar um grande parceiro, o governador Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, com quem o governo federal tem desenvolvido atividades muito importantes para a população. Queria cumprimentar o presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado, senhor Rogério Amato, e ao cumprimentar o Rogério Amato, eu cumprimento todos os ex-presidentes da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações Comerciais de São Paulo. E, sobretudo, eu cumprimento a cada um dos empossados hoje. Queria cumprimentar também a mãe, senhora Rogéria Amato, e a esposa, senhora Glória Moreira Salles. E constatar mais uma vez que as mulheres, elas têm um papel social dentro da família, que é quase uma entidade privada. Mas hoje, além de cuidar da família, as mulheres têm cada vez mais também se transformado em empresárias. E aí eu queria cumprimentar todas as empreendedoras mulheres aqui presentes. Cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham, Aloysio Mercadante da Educação, Alessandro Teixeira, interino do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e a ministra da Comunicação Social, Helena Chagas. Queria cumprimentar o senhor vice-governador de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, e a senhora Silvia Domingos. Queria cumprimentar o deputado Samuel Moreira, presidente da Assembleia Legislativa, o prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, o senador Antônio Carlos Rodrigues e, em nome de quem, cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, deputados estaduais e vereadores e, sobretudo, os deputados federais aqui presentes. Queria cumprimentar o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Queria cumprimentar meu querido amigo Ricardo Patá, presidente da UGT. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores empresários, as senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, as minhas primeiras palavras são dirigidas ao senhor Rogério Amato, parabenizando pela recondução aos postos de presidente da Associação Comercial de São Paulo e da Federação das Associações Comerciais. Eu desejo a todos os membros da nova diretoria muito trabalho e muito sucesso à frente dessa secular e importante instituição que teve um conjunto de homens públicos que a honraram ao longo desses últimos anos. Eu gostaria de reiterar a todos vocês, nesse momento, meu compromisso inarredável com o desenvolvimento e o apoio do meu governo às micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas, sem excluir também as médias, que em alguns momentos as médias ficam deslocalizadas, elas não só fortalecem o tecido econômico, ampliando os donos de seu próprio negócio, como também elas enriquecem e democratizam a nossa sociedade, porque elas fortalecem também o tecido social e político do país. Eu digo as pequenas, as micro, pela maior facilidade de acesso, por aquele grande sonho que muitas vezes atinge homens e mulheres, que é de ter seu próprio negócio, ser seu próprio patrão. E aí eu quero aproveitar essa cerimônia, meus amigos e minhas amigas aqui presentes, para escolher homenagear um de vocês, um dos ex-presidentes. E queria aproveitar essa cerimônia para homenagear um brasileiro que colocou na pauta do país, na nossa pauta, o apoio às pequenas e microempresas, fazendo com que reconhecêssemos que esta é uma questão estratégica. A questão dos pequenos negócios é uma questão estratégica e uma questão imprescindível para o futuro do país e para o presente do país. Eu me refiro aqui ao Guilherme Afife Domingos, por 2 vezes
por 2 vezes, o Guilherme Afife Domingos foi presidente da Associação Comercial e dessa federação e honrou a todos aqueles que o antecederam e sucederam. Eu queria destacar alguns pontos, porque como liderança e protagonista, ele teve participação decisiva nessa entrada na pauta nacional, acho que na pauta dos estados e das prefeituras, da questão dos pequenos negócios. E ele teve participação decisiva em vários eventos. Eu vou destacar alguns: a aprovação do Estatuto da Microempresa, a regulamentação do artigo da Constituição que consegue tratamento diferenciado para as micro e para as pequenas empresas. Ele teve protagonismo em 2 questões que eu julgo muito importantes hoje. Tanto no período do governo Lula para a aprovação e a aplicação da proposta do Simples Nacional, que reduziu, unificou e simplificou os impostos e seu recolhimento. Também tem participação decisiva na criação do MEI, da lei do MEI, da lei do microempreendedor individual, também ainda no governo do presidente Lula, e que tinha um objetivo que eu considero estratégico, que é tirar da informalidade, trazer para a renda e também viabilizar, apoiar e expandir milhões e milhões de pessoas que trabalham por conta própria. Parabéns, portanto, à Associação Comercial, à Federação das Associações Comerciais de São Paulo, parabéns ao nosso presidente Amato, recém-eleito, e parabéns ao Guilherme Afife por todas essas iniciativas que, de fato, mudaram a história. Quando se contar essa história, mudaram a história, até então, do micro e pequeno empresário, da micro e pequena empresa, desse grande empresário que controla o pequeno negócio no nosso país. Eu quero, senhoras e senhores, falar sobre um Brasil que os senhores e as senhoras conhecem. E conhecem bem e conhecem de perto. Conhecem do ambiente dos seus negócios, do balcão das suas lojas, da prestação de serviços que fazem, enfim, conhece daquilo que constitui a essência das atividades econômicas do nosso país, em especial das atividades de comércio e de serviços. Nós somos um país que vem criando um forte mercado doméstico, uma forte demanda por serviços de todos os tipos e uma extraordinária expansão do comércio. Aliás, o comércio é talvez a atividade econômica mais antiga da humanidade. E ele assume, a cada momento histórico, as suas características. Eu falo desse país que tem uma das mais baixas taxas de desemprego da história recente e que, nos últimos anos, viu ampliar o poder aquisitivo de seu povo ao gerar 19.300.000 empregos com carteira assinada. Somente nos 2 anos e 3 meses últimos, nós geramos 3.900.000 empregos até março. Ampliou esse poder aquisitivo e o mercado também ao tirar 22 milhões de brasileiros da miséria nesses últimos anos e ao elevar a classe média outros 40 milhões. Esse Brasil, que agora se beneficia da mais baixa taxa de juros reais de sua história recente, da expansão do crédito, que teve um salto extraordinário, chegando hoje a 54% do PIB, e de uma decisão política sistemática do meu governo também de baixar impostos. Esse Brasil que alguns temem em subestimar. É um país que o povo conquistou a condição de consumidor, porque na sociedade em que vivemos,
Só conquistando a condição de consumidor, a pessoa exibe plenamente a sua condição de cidadão, conquista a sua autoestima e realiza também seus sonhos. Acesso ao computador, ao carro zero, à internet banda larga, telefone celular, à casa própria. Nós podemos enfileirar uma série de anseios da população. Acesso à educação, ao ensino universitário, educação profissional. Enfim, diminuição da desigualdade, ampliação do mercado de consumo e uma forte demanda sobre o setor serviços. Para a gente lembrar sempre, o Brasil está entre os 5 primeiros países do mundo, em praticamente alguns segmentos produtivos e em consumo. Somos o 2º maior mercado de produtos cosméticos do mundo, o 4º maior mercado de automóveis, ocupamos a 4ª posição no mercado mundial de computadores, a 3ª no de aviões executivos, ocupamos também posição de liderança na questão da demanda por equipamentos de tecnologia da informação, que vão dos mais variados tipos ao celular, enfim. Esse Brasil, ele vem se expandindo de forma acelerada. E quando acontece isso, do ponto de vista da ascensão e da mobilidade social, é importante que nós percebamos que também, de forma acelerada, isso se explica por conta da ampliação da demanda por serviços. Ela amplia o comércio, o varejo atacado, ela mostra claramente uma ampliação na busca por serviços de educação, ela assiste uma vigorosa e intensa demanda por TI, por tecnologia da informação nos mais diferentes segmentos, e viu a bancarização e o acesso aos serviços financeiros atingir a ampla maioria da população. E teve um crescimento extraordinário na área de serviços, como eu dizia, aí basicamente TI e bancos, e também uma grande ampliação do seu comércio. Esse país, portanto, precisa, de forma estruturante, ou melhor, de forma estrutural, de suas micro e pequenas empresas. Precisa em todas as áreas. Pequenas empresas na área de serviço, na área de agricultura, pequenas empresas, enfim, na indústria e, sobretudo, nós sabemos que, segundo o IBGE, 82% dos pequenos negócios estão na área de serviços. E esse é o setor que mais cresce a sua participação no PIB, e isso é característica de países não só como os nossos, mas também como a própria China hoje passa por essa explosão dos serviços. Por isso, o papel da Associação Comercial de São Paulo, centro econômico do país, vai sempre crescer e se consolidar. Por isso, o papel das pequenas empresas vai se crescer e se consolidar cada vez mais. Tanto esse imenso segmento de microempreendedores individuais, como de micro e pequenos empresários, tem, nos últimos anos, demonstrado uma grande capacidade de, ao ter um incentivo, ter também o equivalente à ampliação, ao florescimento das suas atividades. O governo deve dar suporte, apoiar, estimular. O governo não pode e não deve jamais se constituir uma barreira para eles. E aí algumas questões aparecem de forma clara. O Brasil, durante a crise da dívida, construiu mecanismos perversos para impedir o gasto público. E construiu isso na União, nos estados e nos municípios. E essa é a burocracia que nós temos sistematicamente de derrubar nos próximos anos, porque a razão dela
se razão social alguma vez teve, deixou de existir. E acredito que teve, porque uma parte da burocracia e das exigências era para manter o máximo possível a receita dentro dos cofres do Estado, uma vez que você tinha uma crise de dívida soberana no Brasil a partir de 1982 e uma imensa fragilidade econômica a cada crise que se sucedia no cenário internacional. Hoje, nós temos profunda consciência da importância dessa desburocratização, em especial nos pequenos negócios. Se a burocracia, eu vou parodiar uma frase do Mário Henrique Simonsen, se a burocracia ela aleja uma grande empresa, ela mata pequenas empresas, microempresários. Ela mata também as médias, que têm menos resistência. E, por burocracia, nós devemos não só entender todos os processos, mas a sobreposição de exigências e a sobreposição de guichês. Por isso, a consciência da importância dos pequenos negócios está vinculada também à consciência da importância do necessário salto que nós teremos de dar nos próximos anos. É essencial para todos nós que isso ocorra. Não custa insistir no caso dos pequenos negócios, dos grandes empresários que estão neste ramo. Eles representam 99% dos CNPJs ativos em todo o Brasil. Forneceram em 2012 21% dos bens e serviços adquiridos pelo governo federal. E respondem por uma parte muito expressiva do PIB, acima de 20%. E eu começo, nesse aspecto, destacando uma iniciativa que eu queria compartilhar com vocês, porque participaram de forma protagonística nela, que é o esplêndido sucesso do MEI, ao qual, aliás, já aderiram quase 3 milhões, aderiram 9.978.000. Pois é, 2. Eles são detalhistas. Eu gostaria de dizer que nós chegaremos a 3 milhões nas próximas semanas. No final de 2010, é bom fazer essa comparação, sabe quantos tinham? 810 mil. Isso mostra que hoje nós temos esses quase 3 milhões, que serão, sem sombra de dúvida, 3 milhões nas próximas semanas. Eles estão agora formalizados, o que é importantíssimo para o país, e protegidos, no que se refere aos direitos da Previdência. São donos de seu próprio negócio, muitos deles com faturamento que vai no limite, até os R$60 mil anuais, e se inscrevem de forma simplificada num portal. Tiveram acesso a mecanismos importantes. Eu acredito que o Crescer, que é o programa de microcrédito produtivo orientado, que os beneficia, teve uma expansão muito importante e, por que não dizer, até extraordinária. De setembro de 2011, que foi quando nós lançamos o programa, a março de 2013, foram realizadas 4.700.000 operações de crédito para esses microempresários, porque abrange uma parte do MEI e uma parte também dos pequenos, dos microempresários, e não só dos microempreendedores. E totalizaram hoje, aliás, agora em março, 5 bilhões e 900 milhões de reais de empréstimos foram mobilizados para atender a esse setor. Com o Crescer, os bancos públicos passaram a oferecer até R$15 mil para esses pequenos empreendedores, com uma taxa de abertura de crédito de 1%, e hoje eu trago aqui uma boa notícia. Nós vamos reduzir os juros para eles, a partir de agora, do final de maio, a 5%.
era 8% e passou agora a ser 5% ao ano. Portanto, um juro praticamente zero. Eu disse que nós chegaremos rápido, porque em torno de 80 mil pessoas por mês, eles passam a integrar o MEI. E eu queria dizer para os senhores uma coisa: eu desconheço, e desconheço mesmo, qualquer país do mundo que, em tão pouco tempo, realizou uma mobilização dessa envergadura para, de um lado, formalizar e, de outro, também apoiar, dando crédito, esse conjunto de empreendedores. Nosso governo tem, portanto, como eu dizia para os senhores, um compromisso inquestionável com os pequenos negócios. E aí eu queria explicar para os senhores por que isso vai ficar cada vez mais claro a partir dessa nossa iniciativa na recente criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. A criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa para o Brasil é essencial. É essencial, e eu vou explicar para os senhores por quê. Era possível, no Brasil, que nós mantivéssemos uma questão dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Mas ela nunca seria tratada com a principalidade que ela merece. Ela nunca seria tratada com essa principalidade. É necessário, portanto, que nós passemos por esse período em que haverá um ministro olhando só para a questão dos pequenos negócios. Da mesma forma que nós fizemos no caso da Secretaria da Aviação Civil e na Secretaria dos Portos, a Secretaria com nível ministerial das micro e pequenas empresas do país, ela é um elemento fundamental para que nós tenhamos colocado, em definitivo, na pauta, em todas as esferas do governo, a preocupação com o pequeno negócio. Não há no Brasil, dentro do governo, uma tradição nesse sentido. Não há dentro do Brasil, no governo, uma tradição desse sentido. Essas iniciativas que ocorreram muito pelo empenho dos dirigentes, mas elas precisam de um tratamento sistemático, que perpasse todas as esferas do governo. Que olhe, por exemplo, numa licitação de blocos de petróleo, a importância dos blocos de petróleo em áreas consolidadas e devolvidas, os chamados blocos maduros. Você pode ter microempresários na área da exploração de petróleo. Você pode ter pequenos empresários e pode ter esses empresários com algum suporte, porque é o que ocorre em muitas partes do mundo. Você pode ter toda uma política de desenvolvimento da inovação centrada em incubadoras nas pequenas e médias empresas. Você pode ter uma formação profissional destinada a elas. E assim como na área agrícola, em parceria com entidades privadas, nós estamos caminhando para assistência técnica e extensão rural. Em todas as áreas é possível fazer assistência técnica para que as melhores práticas sejam adotadas. Por isso, eu tenho certeza que essa secretaria, ela terá um papel estratégico no Brasil. Nós, também com ela, vamos dar um passo na criação de um ambiente legal mais favorável ao empreendedorismo no Brasil. Vamos, portanto, ampliar o que está em andamento, mas vamos construir outras. E mais, vamos, de forma deliberada, procurar ampliar esses espaços. Nós sabemos, por exemplo, o efeito do Simples Nacional.
que foi quase uma mini-reforma tributária, por ter reduzido os tributos em cerca de 40%, unificando o pagamento de 8 tributos em um único boleto. Nós sabemos que isso criou condições para que nós passássemos para uma explosão de pequenas empresas, que passaram de 2 milhões em 2007 para os atuais 4,4 milhões de micro e pequenas empresas, que pagam seus impostos, registradas na Fazenda. Somando-se a isto, essas empresas agregaram 11 milhões de postos de trabalho. 11 milhões de postos de trabalho, com carteira assinada. E, além disso, se nós somarmos os dois, teremos um total de 7 milhões e 400 mil empresas beneficiando a mais de 11 milhões de trabalhadores. Esses números mostram um inquestionável avanço, mas mostram também como o Brasil pode desenvolver-se ainda mais nessa área. Nós vamos buscar, neste âmbito, a sustentabilidade. E a sustentabilidade, os senhores sabem, que vai se consolidar com a qualificação dos empreendedores e dos seus negócios, com a busca sistemática da racionalização das suas práticas de gestão e com a difusão das melhores práticas. Vai se consolidar também com a inovação e vai se consolidar também com a política que nós viemos perseguindo nos últimos 2 anos e 3 meses de redução dos tributos no nosso país. Nós tivemos de tomar algumas medidas pontuais, mas também estamos em busca das medidas estruturantes. A redução dos encargos na folha de pagamento é uma dessas medidas. E eu vou dizer para os senhores por que ela é uma dessas medidas. Nós estamos vendo o mundo passando por uma grave crise. E nós estamos vendo, ao contrário de nós, que ampliamos nosso mercado de consumo, nosso mercado doméstico, nosso mercado de serviços e nossos investimentos, nós vemos o mundo praticar uma política de austeridade que tem por efeito um corte significativo de salários. E com isso, no momento em que saírem da crise, terão um custo de trabalho mais reduzido. Do nosso lado, nós não estamos pensando em reduzir emprego, não é essa a nossa política, mas nós temos obrigação de reduzir o custo do trabalho através de 2 mecanismos, e os 2 afetando a produtividade. Primeiro é a redução dos impostos, a incidência na folha de pagamento. E o segundo é através de uma política acelerada de formação profissional e qualificação profissional. E um terceiro mecanismo também trazendo do exterior engenheiros e técnicos para trabalhar no Brasil. Todos os países do mundo fizeram isso e não há por que o Brasil não tenha uma política nesse sentido. Temos a maioria dos instrumentos para que a gente faça essas mudanças. Esses instrumentos estão aí, vocês me permitam lembrá-los. Acredito que o SEBRAE tem um grande papel difusor. Temos programas de fomento à inovação e à participação das pequenas empresas em incubadoras, não só na FINEP, mas agora que nós unificamos todos os programas na área de ciência, tecnologia e inovação, uma das funções da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas será desdobrar todas essas políticas no que se refere à inovação para as pequenas empresas. Temos os bancos públicos, temos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNB, o BAS, o BNDES, que podem e devem ter um foco maior no setor. Nós sabemos que um dos saltos
na questão do microcrédito produtivo orientado foi realizado pelo BNB, com uma presença já maior do BB, do Banco do Brasil. E eu quero dizer para vocês que nós estaremos destinando os nossos maiores esforços no sentido de ampliar e ter uma política específica de crédito para esse segmento e também para a média empresa. E quero dizer a todos vocês uma questão que eu acredito que é da maior importância, para não dizer que é a condição para as outras ocorrerem, que é, não falta hoje nem faltará amanhã, vontade política para continuar apoiando o fortalecimento dos pequenos negócios. Eu acho e eu acredito que todas as questões relativas ao desenvolvimento do Brasil, ampliação da sua infraestrutura, políticas sociais, interessam aos senhores cada vez de mais perto. E eu acredito que nós temos de ter clareza que o Brasil tem de ter uma meta coletiva, uma meta de cada um de nós. Primeiro é o compromisso com a competitividade. Nós temos de ter esse compromisso. E temos de ter esse compromisso sabendo que não é necessário nem abrir mão das conquistas sociais, nem muito menos da estabilidade econômica que nós conquistamos a duras penas no nosso país. Isso significa que hoje o Brasil tem uma condição mais sólida. Nós somos um país que tem seus 378 milhões de reservas. Qualquer oscilação na balança comercial ou na balança de pagamentos, no caso do Brasil, é só isso, uma oscilação. Nós não quebramos quando a crise estoura lá fora, nós não fazemos isso. Nós precisamos muito, e aqui eu quero destacar, nós precisamos muito de uma política estável no que se refere também à formação profissional. Nós não podemos abrir mão de formar trabalhadores para que nós mantenhamos a nossa competitividade. Muitos programas mostraram que foram muito bem realizados no Brasil. E eu queria aqui dirigir um cumprimento especial a um setor que deu sua contribuição para que nós pudéssemos, no Brasil, de forma sistemática, ter uma política de construção civil voltada para a garantia de casas populares para trabalhadores que ganham até de R$ 1.620, aliás, de R$ 1.320 na primeira faixa até R$ 5.000 na última faixa. E me refiro aqui à CEBIC, dirigida por um mineiro brasileiro, também tenho certeza que paulista, e quero dizer que agradeço a ele a participação de todas as pequenas empresas, porque para levar esse plano à frente, e ele sabe, o Paulo sabe, nosso querido Paulo Simão, sabe, foi necessário a participação das pequenas empresas. Nós só fomos capazes de levá-lo à frente, primeiro com a participação deles, segundo com as pequenas empresas que são responsáveis hoje pela maioria da produção da primeira faixa, a faixa 1, a faixa que é mais subsidiada. Por que eu falei isso agora? Porque eu sei perfeitamente que a construção civil hoje precisa do que não precisava antes. Precisa de formação profissional sistemática, porque nós tenhamos trabalhadores em condição de fazer frente aos desafios das novas tecnologias produtivas, mas também para formar trabalhadores que até ontem não eram nem azulejistas, nem eletricistas, nem tinham capacidade e as qualificações necessárias para enfrentar o mercado de trabalho
mais massivo do Brasil, que é o da construção civil. Então, nós precisamos, desde médicos, doutores, até a formação de todos os profissionais. Profissional na área de serviço, porque todas as economias que desenvolvem têm essa qualificação nos serviços. E precisamos, portanto, de reconhecer que hoje nós temos várias condições e que várias delas estão dadas, que agora nós temos cada vez mais de aprofundar. Temos juros em níveis civilizados, temos câmbio equilibrado, inflação sob controle, reduzimos tributos e vamos reduzir sistematicamente, até porque hoje nós consideramos que o governo dá o mesmo tratamento para redução de imposto do que dá para a importância de investimento em infraestrutura. E estamos agora diminuindo o custo da energia e desonerando a cesta básica. Todos os países, para caminharem, e caminham mais rápido quando há consenso, quando se constrói consenso. Consenso é algo que tem de ser construído. Então, caminha melhor, caminha de forma mais pujante, caminha mobilizando a todos quando é capaz de construir consensos. Nós construímos a necessidade de consensos. E eu vou falar sobre 2 consensos que eu acredito que sejam fundamentais para o país. O primeiro é a medida provisória dos portos, que está em análise no Congresso Nacional. E, se aprovada, vai permitir o Brasil acrescentar mais uma peça no tabuleiro de xadrez que ele disputa com os países do mundo no que se refere à questão da competitividade. Pelo impacto que terá na eficiência da logística do Brasil, pelo impacto que terá na liberação das forças produtivas, em especial porque abrirá os portos ao investidor privado, assegurará ao investidor privado o direito de exportar sua carga de terceiros. E isso é essencial para quebrar monopólios e garantir a eficiência da logística no país. Essa questão é para o Brasil, obviamente é para essa presidência também, uma questão na qual, ou em relação à qual, é necessário estruturar e construir um consenso. A outra questão, que também exige consenso imediato, é a questão da destinação dos royalties do petróleo para investimentos em educação. Essa destinação é decisiva. Todos aqui, eu tenho certeza, têm e compartilham do mesmo sonho que eu, que é transformar o Brasil numa grande nação de classe média. No mínimo de classe média. Nós queremos uma nação em que as pessoas tenham acesso à condição de cidadãos e consumidores, de trabalhadores e empreendedores. Aliás, eu sempre gostei de uma palavra que eu li num texto do Guilherme Afif Domingos, que chamava o empreendedor, o pequeno empreendedor, não chamava de trabalhador, chamava de batalhador, porque era como se ele se debatesse e batalhasse sozinho. Agora ele é um empresário, trabalhador, batalhador, eu tenho certeza que construímos assim. Mas voltando desse parêntese, a destinação dos royalties do petróleo, ela não é trivial. Eu enviei para o Congresso, quando vetei a medida, aliás, vetei a parte da lei dos royalties, e era a lei do petróleo, que mudava os contratos para trás, numa afirmação que o Brasil tem de respeitar contratos, gostando dos contratos ou não. Não é uma questão de vontade, é uma questão de respeito à lei.
Porém, este processo está sob júdice. E a MP que destina essa parte dos royalties, que é royalties, participações, essa parte da lei, aliás, royalties, participações especiais e os recursos do pré-sal, destina à educação, essa lei, ela está parada porque ela está sob júdice. O Supremo Tribunal está avaliando essa questão, se é ou não é inconstitucional ou não. Assim sendo, nós mandamos uma nova lei para o Congresso. E essa lei insiste nessa questão, porque ela é essencial para o Brasil ser um país de classe média, que é educação. Educação e mais educação, que a gente obtém com recurso. E que tem de investir recurso para várias coisas. Primeiro, porque o país precisa de recursos para garantir creches, para acabar com a raiz da desigualdade. Não só porque a mãe trabalha, mas a raiz da desigualdade está no fato dos estímulos às crianças serem diferenciados entre uma família de classe média e uma família pobre, para dar estímulos adequados às nossas crianças na mais tenra idade, para que também elas tenham alfabetização na idade certa, 8 anos. No Brasil, todas as crianças, e os senhores pensam que isso é trivial? Não é trivial. Há estados do país que mais de 20%, alguns 30% das crianças em idade adequada não sabem ler e interpretar um texto e fazer as operações simples. É fundamental que elas saibam. Terceiro, também nenhum país chegou a ser uma grande nação enquanto não teve educação em turno integral. E turno integral não é para praticar esportes ou artes, é também. Mas é sobretudo para aprender matemática, um conjunto de ciências, é fundamental para aprender português e uma língua, pelo menos isso. Este é um esforço para o qual nós precisamos de recursos. E tem de ser obrigatório em lei a destinação do que há de hoje, mais forte no Brasil em termos de riqueza, mas ao mesmo tempo não é uma riqueza renovável, ela tem de ser intergeracional e ela tem de se destinar àquilo que cada um de nós carrega pela sua vida afora como seu grande patrimônio, que é o que nós aprendemos e nunca devemos parar de aprender. Por isso, eu peço também o consenso dos senhores para que a gente possa fazer isso, possa enviar os nossos estudantes também para o exterior. Nós já conseguimos, sem isso, enviar 100 mil brasileiros para estudar nas melhores escolas, na área de engenharia, física, química, matemática, biologia, ciências da computação e ciências médicas. Eu falo desses temas para os senhores porque eu acredito que o Brasil pode, precisa e vai dar provas que nós somos todos capazes de dar passos à frente. Que nós olhamos o desafio, sabemos que ele existe, sabemos que todos nós juntos temos competência para resolvê-lo. Agora, é necessário fazê-lo com o engajamento do conjunto da sociedade, construindo consenso sobre questões que são essenciais. O país que queremos, o país que temos de construir e seus valores que nós devemos preservar muito, porque somos um grande país democrático, somos um país que não vive em guerra literalmente falando, somos um país que não tem conflitos étnicos, que não tem lutas religiosas, somos um país que preza os valores da democracia, que vive sobre plena liberdade de imprensa e que defende aqueles que são objeto de preconceito e discriminação. Enfim, somos um país culturalmente que caminha cada vez mais para ser um país culturalmente respeitoso da diferença, respeitoso da diversidade. E nós, especificamente,
somos também orgulhosos da nossa diversidade. Aliás, o nosso grande recurso, para além do petróleo, do minério, da agricultura, são os brasileiros e as brasileiras. Por isso eu tenho certeza que esse Brasil só irá para frente com todos nós. E desse nós, os senhores e as senhoras, pequenos empresários, aliás, pequenos empreendimentos, grandes empresários, são uma das melhores partes. Muito obrigada.